Você precisa tomar uma decisão simples. Mas aí sua mente começa. Responder agora ou depois? O que responder? E se interpretar errado? Melhor pensar mais um pouco. Espera. E se parecer estranho? Talvez seja melhor reformular. Você apaga. Escreve de novo. Lê mais uma vez. Não ficou bom. Talvez depois. Talvez com mais calma. E quando percebe, a conversa já seguiu. O momento passou. E a resposta não foi. E isso não acontece uma vez. Acontece ao longo do dia. Na semana inteira. Mensagem que fica aberta. Decisão que fica para depois. Coisa pequena, que vira algo maior do que deveria. E sem perceber, a mente começa a rodar. Uma ideia puxa a outra. Uma possibilidade leva a outra. E nenhuma parece suficiente. Então vem aquele pensamento. Melhor pensar mais um pouco. Só que esse, mais um pouco, não termina. E o que parecia cuidado, vira travamento. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. Isso não acontece só em decisões grandes. Acontece o tempo todo. Uma mensagem que poderia ser enviada, mas é reescrita várias vezes. Algo que poderia ser feito agora, mas fica para depois. Um plano que nunca sai do lugar, porque ainda não está pronto. E quanto mais se pensa, mais difícil fica agir. Porque pensar demais não traz clareza, traz excesso. E excesso confunde. A mente começa a criar cenários, antecipar problemas, imaginar consequências. E isso dá uma sensação de controle. Mas não é controle, é ilusão. Porque enquanto tudo acontece na cabeça, nada acontece na vida real. E esse é o detalhe mais perigoso. Parece que algo está sendo feito, mas não está. E é aqui que muita gente se engana. Acredita que está sendo profunda, que está analisando melhor, que está se preparando, mas na prática está parada. Marco Aurélio já alertava que a mente pode transformar qualquer situação em algo mais complicado do que realmente é. E isso continua acontecendo hoje, porque quanto mais a mente gira, mais distante fica da ação. E sem ação, nada muda. Agora pensa nisso. Quantas coisas já ficaram para depois? Não porque eram difíceis, mas porque foram pensadas demais. Porque o problema não é pensar. Pensar é necessário. O problema é quando o pensamento substitui o movimento. Quando vira um ciclo fechado. A mente tenta decidir, mas pensa tanto que não decide. E então pensa mais, para tentar resolver. E fica presa nesse loop. E esse loop tem um custo. Decisões atrasam, oportunidades passam, a confiança diminui, porque cada vez que algo não é feito, a mente registra. Isso não saiu do lugar. E aos poucos, isso vira padrão. Não por falta de capacidade, mas por excesso de processamento. E isso cria uma sensação constante de peso, como se tudo fosse difícil demais, como se sempre faltasse algo antes de começar. Mas na maioria das vezes, não falta nada, só sobra pensamento. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como pensamos sobre elas. E isso explica muito, porque a dificuldade não está na ação em si, está no que foi criado mentalmente antes dela. Quanto mais se pensa, mais camadas são adicionadas, e cada camada aumenta a resistência, até que algo simples parece impossível. E então surge a pergunta: como sair disso? Não tentando pensar melhor, mas mudando a ordem, diminuindo o espaço do pensamento e aumentando o espaço da ação. Porque clareza não vem antes, ela aparece durante. E isso muda tudo. Ao invés de tentar entender tudo antes, começa pequeno, sem precisar resolver tudo, sem precisar ter certeza. Só iniciar. E aqui está a virada. Quando o movimento começa, a mente acompanha.
Mas quando só a mente funciona, o corpo não sai do lugar. E isso define tudo. Pensamento não constrói, ação constrói. Pensamento não muda a realidade, ação muda. E quanto mais cedo isso é entendido, menos tempo se perde. Então não se trata de parar de pensar, mas de não depender do pensamento para agir, porque esperar clareza total é o que mantém tudo parado. E no fim, o que trava não é falta de capacidade, é excesso de análise. Então, da próxima vez que a mente começar a girar, não tenta resolver tudo. Reduz, escolhe um ponto e começa, mesmo sem certeza, mesmo sem estar pronto. Porque a ação não exige perfeição, só exige início. E isso é mais poderoso do que qualquer plano. Se isso fez sentido, salva esse vídeo. Porque quando a mente tentar te prender de novo, você já vai saber. Pensar não é o problema, mas agir é o que resolve.